Olá pessoal, boa noite, bom dia e boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Educa Invest. Hoje é 14 de 1 de 2020. Aqui quem fala é Ari Pinheiro e hoje é o nosso primeiro vídeo no canal. Vamos estar trazendo para vocês estudos, tanto na análise fundamentalista como na análise técnica sobre determinadas empresas, ações, enfim. Só reforçando, nosso intuito aqui não é recomendar compra e venda de nenhum ativo, certo pessoal? O nosso intuito aqui ele é meramente educacional, ok? Espero que vocês gostem e desde já peço desculpa por ser como é o primeiro vídeo do canal, então eu não tenho nenhuma experiência, nenhuma habilidade com gravar vídeos, essas coisas, enfim. Espero que a gente consiga evoluir ao passar do tempo. Hoje vamos falar sobre a Vivara, a Viva 3, né, que atua aí no setor de consumo cíclico, mais especificamente no segmento de acessórios, né? Para quem não conhece a Vivara, né, é uma empresa que vende aí uma pulseira chamada Life, né, que é uma pulseira no qual você monta aí, lá vem uns berloquezinhos de acordo com seus sonhos, seus objetivos. Geralmente as meninas gostam de montar essas pulseiras, né? Mas além desse produto, eles trabalham com relógios, com correntes, enfim, dessa segmentação de acessórios, certo? Então tem seu público-alvo aí, a classe média, né? Levando em consideração que um berloque, você vai comprar um berloque é 300, 400 reais, dependendo do berloque, né? Tipo assim, não é qualquer pessoa que tem 400 reais para dar num berloque para montar uma pulseira, enfim. Não é qualquer pessoa que tem 2.000 reais para comprar uma pulseira, para montar a sua pulseira, enfim. Certo? Mas isso não é o nosso objetivo, ok? Então, ela foi fundada em 1962, né? Ela fez o seu IPO em 2019, se eu não estou enganado foi no início de outubro. Foi quando ela disponibilizou as suas ações na B3, certo? Quase que eu comprava, quase que eu colocava ela na minha carteira exponencial, né? Minha carteira exponencial é justamente aquela carteira que tem um viés de buy and hold, né? De comprar e mantendo, só que eu levei em consideração a questões da parte técnica, como eu não tinha nenhum histórico de movimentação do preço, enfim, eu preferi fazer com que ela evoluísse um pouco mais para poder tomar essa decisão e acrescentar na minha carteira, certo, pessoal? Aqui, tendo como destaque que, para mim, é algo muito importante, é justamente isso aqui, ó. A questão da criação de novos pontos de venda, né? Então foram 11 pontos de venda. Então, tipo assim, em um cenário econômico no qual estamos vivendo, né? Principalmente em 2019, no qual foi um cenário de recessão, um cenário aí onde não tivemos a questão de aumento de emprego, etc, etc, enfim. Eles conseguiram ainda abrir novos pontos de venda, levando em consideração a classe a qual eles atuam no seu segmento de acessórios. Então isso aqui me chamou muita atenção. Assim, eu como investidor, para mim isso aqui é interessante, é importante, porque poxa, a empresa ela está crescendo, independentemente da crise econômica que o país está passando, ela está crescendo, né? Então ela teve também aí um faturamento, uma receita líquida de 240 milhões de reais, né? Então houve um crescimento de 9,2% em relação aos 9 meses, aos 3 trimestres de 2018. Isso é bastante interessante. E outra coisa também que eu gosto de observar aqui é a questão da geração de caixa operacional.
Então, eles conseguiram gerar aí 46 milhões no caixa operacional. Então, isso indica que eles estão com dinheiro, com disponibilidade para poder, quem sabe, crescer mais agora em 2020, certo? Então aqui, no segundo trimestre de 2019, eles estavam com 234 lojas e finalizou o terceiro trimestre com 240 lojas, né? Houve a questão aqui, eles deixam aqui em destaque, né, essa questão de 2 quiosques que se transformaram em lojas, né? E mais 2 quiosques que incorporaram nas lojas já existentes, ou seja, houve uma reforma nessas lojas existentes e eles agregaram esses 2 quiosques, né? E devido à questão do crescimento da demanda do produto, assim, você consegue enxergar isso justamente no faturamento, na receita líquida. Então eles transformaram os quiosques em lojas. Então isso é muito interessante, que geralmente eles iniciam como? Eles iniciam ali, eles vão abrir eles querem testar uma nova região. Então eles primeiro iniciam com quiosque, né? Dependendo da demanda, dependendo do crescimento da procura, então eles adentram com a loja. Como vocês podem ver, a sua concentração de lojas está na região sudeste, como eu falei, né? Porque como geralmente a concentração de pessoas no qual tem um poder aquisitivo para estar adquirindo os produtos da Vivara se concentram ali na sua grande massa na região sudeste, então faz com que haja justamente essa concentração de suas lojas na região sudeste, certo, pessoal? É uma coisa interessante que eles não só se limitam com lojas físicas, com espaços físicos, né? Eles trabalham com o e-commerce deles também, no qual a gente consegue enxergar aqui nessa questão da receita operacional, né? A gente consegue ver que a sua receita bruta aí foi de 308 milhões de reais, né? Em relação ao terceiro trimestre de 2018 foi um crescimento de 8,1%, cresceu quase 8,2%, porque eles fazem esse arredondamento aqui. Uma coisa que eu achei interessante é essa questão do e-commerce dele, viu? Apesar das pessoas preferirem ainda comprar o produto, o acessório ali fisicamente, fazer a questão do teste, enfim, ver se cabe, se combina, etc. Então, eles conseguiram, em relação ao terceiro trimestre, em relação ao terceiro trimestre de 2018, houve um crescimento de 25%. Então, assim, isso aqui representa sobre o faturamento, sobre a receita bruta, isso representa aí 7,5% do faturamento. Então, ou seja, 7,5% do que a Vivara fatura hoje, ela está concentrado no e-commerce, certo? Então, praticamente 92% do seu faturamento está concentrado ainda na loja física, né? Então, acredito que talvez eles venham focar um pouco mais nessa questão aqui do e-commerce. Eu trabalharia nessa questão do e-commerce, né? Tentaria trazer para talvez 10% ou 15% representar sobre a minha receita bruta, né?
Então, como eu falei, a empresa ela tem aqui no seu leque de produtos, né, joias, a Life, né, que é justamente a pulseira, né, que você monta os berlocks, etc. Tem os relógios e os acessórios. Os acessórios aqui incluem a questão dos berlocks, né, que os berlocks ela é caracterizada como um acessório, né, e tem a questão também dos serviços, certo? Serviço de manutenção dos produtos, né? Então, se você for ver aí, uma coisa interessante é que 52% da sua receita por produto está concentrado nas joias, certo? E 27% está concentrado mais especificamente na pulseira Life, né? Ali que você vai montando esses berlocks. Vou adiantar aqui para não deixar o vídeo muito longo. Aqui, como ela é uma empresa que ela abriu seu IPO, está com que 3 meses, 3, 4 meses que ela abriu seu IPO, então assim, não tem muitas informações históricas em relação à receita, em relação a balanço patrimonial, evolução, essas coisas, mas a gente conseguiu ainda juntar aqui essas informações dos primeiros 3 trimestres de 2019, né? Lembrando que ainda não saiu a divulgação do quarto trimestre e, consecutivamente, a divulgação anual dos seus resultados, né? Então, se a gente for levar em consideração do primeiro trimestre de 2019 aqui, houve uma receita líquida de 342 milhões. No segundo trimestre, houve uma queda, né, de praticamente 50% dessa receita. E no terceiro trimestre, houve essa evolução aqui. Então, uma coisa que me chama a atenção é justamente essa questão aqui dos custos, certo? Então, ele é proporcional, tem que ser proporcional ao volume que você vende, né? Se você vende mais, consequentemente você tem um custo maior em relação à sua produção, entendeu? Então aqui eles conseguiram, apesar de ter tido uma receita de 240 milhões, né, o seu custo aí representou 32% sobre essa receita líquida, né? Quando a gente faz a dedução, né? Então, isso para mim é bastante interessante também, certo? Outro ponto aqui é a questão das despesas com vendas, né? Houve um aumento, né, das despesas em relação ao quadro de funcionários, né? Logicamente devido à sua expansão, a questão de novas empresas, novas lojas, né, que foram abertas. Então houve essa questão do aumento de funcionários e a questão também do frete também com despesas, né, com frete em relação ao volume, né, o aumento das atividades do e-commerce, né? Isso é inerente ao produto, né? Então aqui uma coisa que eu gosto muito de observar também, né, nessa ponte, nesse olhar da análise financeira, né, é a questão do seu endividamento no curto prazo, ou seja, aquilo que a empresa tem de obrigações até o encerramento do exercício atual, ou seja, geralmente inicia ali em janeiro, né, o exercício final se encerra em dezembro, né? Então assim, o que a empresa tem de obrigações para quitar, né, ou para honrar até o final do exercício subsequente. Então,
a gente faz essa relação aqui dos 9 meses, dos 3 primeiros trimestres de 2019, houve aqui essa comparação com 2018, então houve um aumento aí de 17%, 18%. Então, eu acredito que isso seja inerente, geralmente é inerente à questão de fornecedores, também tem a questão das obrigações trabalhistas, né? Como uma empresa ela abriu novas lojas, né? Ela teve que admitir novos funcionários, então isso faz com que gere também despesas trabalhistas. Então, eu acredito que isso está inerente o seu crescimento que houve em 2019, certo? Uma das coisas que eu gosto de observar também aqui, a gente faz nos indicadores, um dos indicadores que eu gosto de observar com a questão, no olhar da análise financeira, é justamente a liquidez corrente. A liquidez corrente, né, que seria mais ou menos o que? Seria que para cada R$1 que eu tenho de dívida no curto prazo, eu tenho X reais no curto prazo para honrar essas dívidas. Então, ou seja, para cada R$1 que a empresa deve no curto prazo, ela tem R$2,19 para honrar essas dívidas. Então, assim, geralmente, na literatura de análise financeira, se recomenda se ter no mínimo R$1, né? Para cada R$1, tem R$1 para quitar essa dívida. Então, tipo assim, ela está pagando, ou seja, ela tem dinheiro, ela tem disponibilidade e ativos de curto prazo para honrar as dívidas de curto prazo, e ainda sobra R$1,19. Depende do setor, isso pode acabar preocupando ou não, porque se você tem muita disponibilidade no curto prazo, seja em dinheiro, seja em ativos de curto prazo, então significa que talvez a empresa não esteja expandindo, mas no caso dela, ela está expandindo, né? Então isso é interessante. Quando a gente faz a questão do olhar ali de investidor, do retorno para o investidor, não tem muito o que se esperar ou ter como parâmetro a questão do ROA, né? Porque a empresa ela iniciou suas atividades na Bolsa de Valores agora há 4 meses, então ela está bastante nova, você não tem aquele parâmetro do que se esperar em relação a retorno de imediato, certo? É uma questão de ter que esperar, né? Então, essas seriam as informações da parte fundamentalista, né? A questão das informações, certo? Eu vou estar disponibilizando essas informações aqui, esse PDF, para quem, se você tiver interesse de dar uma olhadinha, dar uma estudadazinha, enfim, vou estar disponibilizando na descrição do vídeo lá para o download, certo, pessoal? Aqui, quando eu venho para a questão da análise técnica, certo? Ela fez, como eu falei, né? Ela iniciou aqui suas atividades em outubro, né? Então ela iniciou, brincou aqui, né? Nesse movimento aqui, que a gente gosta de chamar aqui, a gente geralmente na análise técnica a gente chama esse movimento aqui de lateralização ou trade range, né? Ou seja, uma caixa ali onde o preço ele bate e volta, enfim.
não houve nenhum movimento de entrada, mas quando ele faz esse rompimento aqui, né, tem essa região aqui de resistência, né, a gente traça aqui, ó, a região de suporte e resistência, né, que é justamente aqui a lateralização, bate e volta, bate e volta. Então, quando houve esse movimento aqui, que a gente chama aqui esse pivô de alta, né, então depois que houve esse pivô de alta, então ela desencadeou aqui justamente esse movimento de alta. Então ela fez essa correção aqui, né, gerando aqui nesse canal aqui de alta, tá bem explícito assim, uma coisa bastante interessante, né? Então ela fez esse movimento, ela teve o pivô de alta, explodiu, fez o movimento, corrigiu, foi lá novamente, testou, ou seja, fez um topo maior que o anterior, fez esse movimento aqui, que foi justamente aqui aproximadamente aqui nessa região aqui, desse suporte aqui, gerou aqui uma estrela cadente, rompeu e está seguindo esse movimento, certo? Uma coisa que eu acho bastante interessante é que aí ela tem aí a sua talvez ela consiga chegar aqui nos seus 34 ou 31, 42 e depois venha buscar ali o 100% FIBO, né? Que seria uns 34,03 centavos. Assim, agora, levando em consideração a parte técnica, agora eu não vejo nenhum ponto de entrada. Eu não vejo nenhum ponto de entrada. Eu conseguiria enxergar justamente esse ponto de entrada aqui. Quando ela teve esse movimento aqui, que ela superou a máxima dessa estrela cadente. Quando ela superou a máxima desse doji, ela fez este movimento. Movimento esse aí que, deixa eu ver aqui, 7% de alta, né? Ou seja, assim, 3 dias 4 dias de operação aí no mercado aí, agora em janeiro, então ela chegou aí a ser quase 7% de valorização. Então, o que eu acredito que possivelmente, como hoje gerou aqui esse side candle aqui, talvez acredite que ela faça este movimento aqui, talvez como amanhã já é quarta, talvez quarta e quinta, talvez sexta, ela faça esse movimento de correção, ou talvez fique nesse movimento de lateralização, e depois ela faça este rompimento aqui novamente, dando continuidade para buscar ali o 61 do FIBO, né, que fica justamente próximo desse canal aqui, gerando um novo fundo, um novo topo. Consequentemente, quando ele fizer esse movimento aqui, faz esse movimento, né, você vê que este topo aqui está maior do que esse outro, né? Está bem explícito. Topos ascendentes. Então, talvez o que aconteça, talvez amanhã ela faça este movimento aqui, gerou um novo fundo aqui, tendo a perda desse fundo, né, a máxima do fundo que foi gerado aqui, então ela vai dar continuidade a esse movimento de alta. Então, assim, se eu fosse entrar nesse ativo, olhando no sentido da análise técnica, agora para mim eu não vejo nenhum ponto de entrada, certo?
Se eu for ver aqui a questão aqui das médias móveis, você vê que ela, para mim agora não tem nenhum ponto de entrada, certo? Então assim, aí você pode perguntar aí, eu quero comprar, eu estou pensando em comprar algumas ações da Vivara. Você acha que é interessante comprar agora? Sim. Agora, neste momento eu não compraria. Eu não compraria nesse momento. Por quê? Porque ela está justamente neste movimento aqui de gerar um novo topo. Então, ainda que este movimento aqui está maior do que este topo aqui anterior, possivelmente o que possa acontecer? Possa que talvez amanhã ela faça este movimento, aí no dia seguinte gere aí talvez um candle de reversão, cai um pouquinho, aí próxima semana ela faz uma correção mais acentuada deste movimento aqui e gerando um novo fundo, perdendo a máxima desse fundo, eu entraria buscando esse movimento aqui do Fibo, desta perna aqui até os 100% do Fibo ou até mesmo um pouco mais longe, certo? Mas se for ver, faz este movimento aqui, ó. Ela faz A, né? B, C. Então ela pode buscar aqui novamente este movimento aqui, né? Ou ela pode fazer este movimento aqui, corrige mais um pouco que depois vai embora, né? Tem pessoas que consideram geralmente este movimento aqui. Então, no caso A, B e possivelmente C, certo? Mas agora mesmo eu não vejo nenhum ponto de entrada para este ativo, para Vivara, né? No sentido da análise técnica, certo? Mas já no sentido de indicadores fundamentalistas, vai ser uma empresa que eu vou estar colocando na minha carteira exponencial, ou seja, na minha carteira buy and hold, certo? Ela tem, sim, nossa, ela tem espaço para crescer bastante, certo? É uma empresa que está aí há 4 meses no mercado, então desde do seu IPO aqui, né, dessa iniciação até agora, ela cresceu 23%, então é um crescimento tímido, então ela tem potencial para crescer mais ainda, né? Levando em consideração que no segmento de acessórios, no qual temos outras empresas como a Técnicos, temos a Mundial, assim. Então, em comparação a essas outras duas empresas do segmento de acessórios, de joias, relógios, essas coisas, a Vivara ela tem apresentado resultados, ela apresentou resultados desse trimestre melhores do que as demais, certo? Lógico que não tem como você fazer essa comparação histórica de 3, 4 anos atrás em relação às outras duas, mas quando a gente olha para o exercício de 2019, ela foi bem melhor. Ela teve uma receita líquida melhor, ela teve um lucro líquido melhor que essas duas empresas que atuam no mesmo segmento, né, no setor de consumo cíclico, que atua no mesmo segmento de acessórios. Então é uma empresa assim que eu vou estar colocando na minha carteira exponencial, mas não hoje. Hoje, tipo no hoje da manhã. Amanhã no pregão de amanhã eu vou estar vou estar comprando. Não, eu prefiro, ainda que seja a carteira exponencial, seja uma carteira de buy and hold, que você não vai se preocupar com a questão do preço, o preço está subindo, o preço está caindo, eu não vou comprar, enfim. Eu prefiro esperar ela corrigir um pouco, gerar um novo fundo. Quando gerar esse novo fundo, na perda deste fundo, aí eu faço a minha compra, ou seja, eu acrescento na minha carteira exponencial
para poder vir buscar, quem sabe, este movimento aqui, certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem. Desde já peço desculpa pela minha imaturidade no sentido de estar passando essa informação, porque até então eu nunca fiz questão de vídeo falando, enfim, explicando assim, certo? Mas espero que a nossa intenção aqui, com o passar do tempo, a gente venha tá aperfeiçoando para que vocês possam estar gostando mais ainda do nosso trabalho, viu, pessoal? Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.